Olá pessoal, hoje o assunto é misoginia bíblica, um tema muito controverso, muito polêmico, mas que não pode deixar de ser tratado nem de abordado a partir da criação, ou melhor dizendo, da construção de Eva, ou Havá, que pode ser entendido dessa forma também em hebraico. Então o que nós vamos falar agora? Quando o Eterno Criador criou o primeiro homem, entenda, ele chamou de Adão. Adão é uma palavra hebraica, obviamente, que pode ser, ou poderia ter sido, melhor dizendo, traduzida como, pelo fato do pó ter sido formado, né, ele poderia ser chamado de terráqueo, ou até de humano, no sentido de um único ser representando toda uma humanidade, né? Nesse sentido, nesse único ser que foi feito à semelhança do Criador, a questão de falar imagem e semelhança é complicado, porque não existe imagem real, né? E nem o próprio Criador concorda que faça imagem sobre ele, porque ele não pode ser contido numa imagem, nem num desenho, nem numa figura. Mas a semelhança nos aspectos que envolvem a natureza do próprio Criador, sim. Então, esse único ser, ele tinha aspectos femininos e masculinos, dentre os seus atributos e manifestações. Observe que até esse momento o texto não fala sobre sexo. A questão vai ser depois, quando ele faz a construção e cria a mulher. E passa a chamar o homem de Ish, que significa esposo, e a mulher de Ishá, que significa esposa. Observa que nessas duas palavras, Ish e Ishá, o Eterno colocou as letras do nome dele, as duas primeiras letras, e um Yod e um Rei, porque Ish se escreve com Aleph, Yod, Shin. E Ishá se escreve. Então, assim, na palavra Ishá se escreve da seguinte forma: Aleph, Shin, Rei. Ou seja, na esposa, a Ishá tem a letra Rei, e no Ish, que é o esposo, tem a letra Yod. Yod, Rei, Vav, Rei. Yod e Rei, as duas letras que compõem o tetragrama do nome do Pai. E foi dito, né? Se eles andarem nos meus caminhos e observarem os meus mandamentos, meu nome estará com eles. Eu os preservarei dos males e aflições. Caso contrário, eu lhes retirarei meu nome, o Yod e o Rei, e serão um para o outro Esh. Esh é Aleph, Shin, sem o Yod e sem o Rei, que significa fogo devorador. Então, tem que se levar em conta para esses aspectos a questão que envolve a bondade e também virtudes da pessoa, tanto de Ish quanto de Ishá. Quando a gente fala de misoginia, a gente está falando sobre uma perspectiva de gênero. O que isso significa? Eu falo no meu livro sobre o papel da mulher no contexto do povo de Israel e de outros povos desde o ano 2300 antes da Era Comum, ou vulgarmente chamada de antes de Cristo, né? E antes da compilação do cânon, que é um conjunto de textos escolhidos separados para comporem os ensinamentos bíblicos, tanto hebraicos quanto posteriormente cristãos. E isso vai desde a partir da influência grega, através da Septuaginta, com as traduções do hebraico para a Septuaginta, até os dias de hoje, né? Eu queria fazer um parêntese aqui, porque assim, quando se fala de tradução, as pessoas não têm muita noção do que é isso, né? Elas têm uma ideia vaga, né? Como se alguém fizesse uma coisa igual, colocasse igual na outra, o que não é a realidade dos fatos. Até porque as palavras, termos
de um idioma não são as mesmas no outro, a quantidade de palavras que você usa num idioma é diferente da que você usa no outro para expressar aquele significado ou até sentido. E isso a gente precisa compreender como se fosse... Eu gosto muito da ideia da piscina. Então vamos imaginar que você tem uma piscina aqui nessa altura, com água limpinha, porque a fonte é aqui. As pessoas vêm, nadam nessa fonte e essa água desce para uma piscina abaixo. Nessa piscina de baixo também tem outras pessoas que vão receber essa água usada por algumas pessoas nessa outra piscina, que vai ter mais pessoas, então soma aquelas mais estas, e aí essa água aqui ela vai ficar por aqui, você vai ficar nadando nela, em seguida essa água vai descer para uma terceira piscina. Essa terceira piscina já vai ter gente lá dentro, e essa água que passou pela primeira, segunda e agora está na terceira é a mesma água. Só que, obviamente, quando eu falo mesma água, eu estou dizendo é a mesma origem, mas aqui tem pessoas diferentes da piscina segunda, e essa terceira piscina ela desce ainda para uma quarta piscina. Nessa quarta piscina também tem pessoas ali, e essas pessoas estão ali nadando de uma água que já veio de 3 piscinas, sendo a primeira original utilizada, e aí a segunda, e a terceira e a quarta. Qual é o paralelo? Hebraico, a primeira piscina, com a água na fonte, segunda piscina, grego, terceira piscina, latim, e a quarta piscina, português, inglês, né? Que essa é a sequência das traduções. Ou seja, quando a gente fala de tradução, a gente não está falando de uma água limpa, não. Nós estamos falando de uma água que já circulou em várias piscinas antes de chegar nessa piscina portuguesa. Vou usar essa metáfora, esse simbolismo para vocês entenderem essa questão de traduções. E isso se aplica a vários aspectos. No meu livro, eu trato de 4.